Hoje vamos mergulhar e refletir num texto repleto de sabedoria sobre nosso Salvador Jesus Cristo, valor da paz, a importância do caráter e a prudência. Primeiramente, antes de começarmos a reflexão, vamos fechar nossos olhos e de todo o nosso coração vamos agradecer a Jesus que deu a sua vida por nós e pela nossa salvação. Eu agradeço. Obrigado, meu Jesus. Tema: por que Judas Iscariotes traiu Jesus? Embora não possamos ter certeza absoluta do motivo pelo qual Judas traiu a Jesus, algumas coisas são certas. Primeiro, temos que reconhecer que, embora Judas tenha sido escolhido de forma consciente para ser um dos 12, em João capítulo 6, versículo 64 diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. As Escrituras apontam ao fato de que ele nunca realmente acreditou que Jesus era Deus, e ele provavelmente nunca tinha sido convencido de que Jesus era o Messias. Ao contrário dos outros discípulos que chamaram Jesus de Senhor, que é de grande importância em várias formas, Judas nunca utilizou este título para Jesus e ao invés o chamou de Rabi, ou seja, é uma palavra hebraica que significa mestre ou senhor. Isso afirmava apenas que ele via Jesus como nada mais do que um professor. Enquanto outros discípulos várias vezes fizeram grandes profissões de fé e de lealdade. Em João capítulo 6, versículo 68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Também em João capítulo 11, versículos 16, diz assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Judas não só nunca fez isso, mas permaneceu bastante silencioso em todas as narrativas bíblicas. Esta falta de fé em Jesus é o alicerce para todas as outras considerações abaixo. O mesmo vale para nós. Se não reconhecermos Jesus como Deus encarnado, e, portanto, há uma única pessoa que pode oferecer salvação eterna e perdão pelos nossos pecados, então seremos sujeitos a vários outros problemas que resultam de uma visão errada da Deus. Em segundo lugar, Judas não só faltou fé em Cristo, mas ele teve pouco ou nenhum relacionamento pessoal com Jesus. Quando os evangelhos sinóticos dão uma lista dos 12, eles são sempre mencionados na mesma ordem, com pequenas variações. Em Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4, diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Em Marcos capítulo 3, versículo 16 ao 19, diz assim: e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Em Lucas capítulo 6, versículo 14 ao 16, diz assim: Judas Iscariotes, que foi o traidor. Acredita-se que essa ordem indica a proximidade da sua relação pessoal com Jesus. Apesar das variações, os irmãos Pedro e Tiago e João são sempre mencionados em primeiro lugar. Isso é bastante coerente com o seu relacionamento com Jesus. Judas é sempre mencionado por último, o que pode indicar a falta de um relacionamento pessoal com Cristo. Além disso, ao avaliarmos os evangelhos, podemos ver que o único diálogo registrado entre os dois envolve Judas sendo censurado por Jesus por ter feito um comentário a Maria com objetivos gananciosos. Como mostra em João, capítulo 12, versículo 1 ao 8 foi: pois Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes,
filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Em Mateus capítulo 26, versículo 25, a negação de Judas de sua traição. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Em Lucas capítulo 22, versículo 48, a traição em si. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Em terceiro lugar, Judas foi consumido por ganância, a ponto de trair a confiança não só de Jesus, mas também dos outros discípulos, como vemos em João capítulo 12, versículos 5 e 6. Judas talvez teve o desejo de seguir a Jesus simplesmente porque ele viu que pessoas importantes também estavam seguindo a Jesus. Ou talvez ele tenha acreditado que poderia tirar proveito das coletas para o grupo. O fato de Judas ter sido o encarregado da bolsa de dinheiro aparenta indicar o seu interesse e experiência com dinheiro, como mostra em João, capítulo 13, versículo 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Além disso, Judas, como a maioria das pessoas naquela época, acreditava que o Messias iria acabar com a ocupação romana e assumir uma posição de poder para reinar sobre a nação de Israel. Talvez Judas seguiu a Jesus com a intenção de tirar vantagem da sua associação com ele como novo poder político. Não há qualquer dúvida de que ele esperava fazer parte da elite dominante quando isso viesse a se realizar. Ao chegar o momento da traição de Judas, Jesus já tinha deixado claro que ele planejava morrer e não iniciar uma rebelião contra Roma. Por isso Judas pôde ter assumido, tal como fizeram os fariseus, que uma vez que ele não iria acabar com a ocupação romana, ele provavelmente não era o Messias que estavam esperando. Há alguns versículos do Velho Testamento que apontam para a traição, alguns mais especificamente do que outros. Veja dois a seguir. Salmos capítulo 40, e 1 do versículo 9 ao 13 diz assim: Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. Veja sua realização em Mateus capítulo 26, versículo 14, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e também nos versículos 48 e 49. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Também, e eu lhes disse: Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Ora o Senhor disse-me: Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Essas profecias do Velho Testamento indicam que Deus já sabia da traição de Judas e que ele já tinha planejado soberanamente a forma pela qual Jesus iria morrer. Mas se Deus já sabia da traição de Judas, então teve Judas uma escolha, e ele é quem vai ser responsabilizado por sua parte na traição. É muito difícil para muitos conciliarem o conceito de livre-arbítrio, como a maioria das pessoas compreendem isso, com a presciência de Deus de eventos futuros. Em grande parte isso é devido à nossa experiência limitada de passar pelo tempo de uma forma linear. Se vemos Deus como fora do tempo, pois ele criou tudo antes que o tempo começou, então podemos compreender que Deus pode ver cada momento como o presente.
Vivemos em um tempo linear, como se o tempo fosse uma linha reta, e passamos gradualmente de um ponto a outro, lembrando o passado, mas não cientes do futuro que se aproxima. No entanto, Deus, sendo eterno e o criador da noção de tempo, não seria pontual, ou seja, sobre a linha do tempo, mas sim fora dela. Então, poderíamos enxergar o tempo, em relação a Deus, como um círculo, onde Deus habita no centro e, portanto, igualmente perto de todos os pontos e não se limitando a poder estar em apenas um ponto no tempo. Dessa forma, Judas teve a capacidade completa de fazer sua escolha, pelo menos até o ponto onde entrou nele Satanás. João capítulo 13, versículo 27 diz assim: E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E a presciência de Deus. João capítulo 13, versículo 10 ao 21 diz assim: Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tema: Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. De nenhuma forma substitui a habilidade de Judas de fazer sua escolha. Ao contrário, Deus já enxergava o que Judas iria eventualmente escolher como parte do presente. E Jesus deixou bem claro que Judas seria responsável por suas escolhas e teria que prestar contas por elas. E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. Note que Jesus chama a participação de Judas de traição. Quanto à sua prestação de contas por sua traição, Jesus disse: pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Satanás também teve sua parte no processo, como vemos em João capítulo 13, versículo 20, e 6 e 27, e ele também terá que prestar contas por suas obras. Deus, em sua sabedoria, é sempre capaz de transformar até mesmo a rebelião de Satanás para o benefício da humanidade. Satanás ajudou a enviar Jesus à cruz, e sobre a cruz, o pecado e a morte foram derrotados, tornando a oferta de salvação de Deus livremente disponível para todos os que aceitam Jesus Cristo como seu único Salvador, para o perdão dos seus pecados. Gostou dessa reflexão? Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais palavras de sabedoria.